Olá pessoal, bem-vindos ao canal e loja Variedades de Tudo Um Pouco. Saiba o porquê tem muitas pessoas que choram a respeito de calúnia e passam mal com o negócio de bullying, né? Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. A gente não gosta disso, né? De bullying, de ser atacado com fervor mesmo para ser destruído, a gente não gosta disso, né? Que fala coisas horripilantes, porque aqueles que vivem o evangelho de Lúcifer na Terra, os seres de procedência maligna, os bizarrão, eles usam uma tática científica para destruir a gente. Ele sabe, já provado na ciência, que quando você pega um copo d'água lá, fala palavras bonitas para o copo d'água, fala coisas boas para o copo d'água e depois congela aquela água lá, ela forma uns cristais lindos, por ter ouvido muitas palavras bonitas. E quando fala coisas ruins, coisas horripilantes na água, coisas bizarras, assustadoras na água, expressa tudo aquele sentimento ruim que está sentindo falando na água e congela, forma uns cristais trevosos, umas coisas feias, umas formações deformadas. Então os bizarros, as bizarrices que vivem o evangelho de Lúcifer na Terra, que são anticristo e fazem oposição a Jesus Cristo, sabem como nos atacar e sentem prazer de viver nesse mundo, sabendo que conseguem nos fazer mal quando quiser. Então é por isso que eles são afrontosos e debochados da fé cristã, porque sabem que quando eles quiserem de novo nos atacar para nos fazer mal, eles conseguem nos fazer mal com essa tática, entendeu? Eles conseguem decorar palavras cruéis e afirmativas para usar com todo o poder e glória em cima da gente, para fazer a gente sofrer uma opressão ainda mais terrível, acreditar que não é amado de jeito nenhum, porque eles sabem como nós funcionamos e sabem que o ser humano enlouquece quando não se sente amado. Eles sabem disso. Eles mesmos falam, quer saber como enlouquecer uma pessoa? Fazer ela acreditar que não é amada. A falta de amor enlouquece, entendeu? A falta de amor enlouquece qualquer ser humano. Então, os inimigos de Jesus Cristo, os anticristos, os devassos, os pederastas, os abomináveis e as aberrações e bizarrices que vivem na Terra, vivem o evangelho de Lúcifer para destruir a fé cristã e arrancar a fé do coração do homem. Destruir a fé cristã, custe o que custar. Porque para as bizarrices, não ter pudor moral é que é liberdade de verdade. Então eles passam o resto da vida odiando a fé cristã, sempre acreditando que pode nos derrotar com facilidade a hora que eles quiserem, por saber como fazer isso, tá bom? Então, é por causa disso que Jesus Cristo, sabendo que os inimigos dele não têm amor nenhum ao próximo, apenas são idólatras do mundão, têm amor a bens materiais e putarias, né? A devassidão, amor ao pecado da carne, veneram o corpo do homem, da mulher, veneram a putaria mais do que o bem-estar do próximo. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, né? Que tem poder sobre vida e morte. Tem poder e controle total sobre vida e morte. Jesus Cristo decide quem vive, quem morre, quem vai, quem fica, quem vai, quem foi. E por ele ter esse poder, ele pode de vez em quando enviar o anjo da morte para fazer um bom trabalho, entendeu? E aí tem esse filme aqui, Premonição, que mostra, né, o Premonição, como que o anjo da morte age ali para ele tirar a vida das pessoas, né, sem deixar rastro, sem ser notado a presença dele. É algo muito bacana, que só é percebida a presença do anjo da morte por quem é sensitivo, entendeu? Que às vezes está na inocência, não sabe que é sensitivo, mas de repente percebe a presença dele, entendeu? Foi o que aconteceu com esse jovem no filme. E a única maneira de se livrar do anjo da morte é dobrando o joelho e pedindo para Jesus Cristo, se for da vontade dele, que o anjo da morte haja de uma forma que seja rápida e indolor, para não sofrer muito, para ir para o reinado dele. E se quiser que fica, então que o anjo da morte se retire, mas tem que conversar com Jesus Cristo, entendeu? Tanto se for para ficar, tanto quanto se for para partir. Essa questão de conversar com o anjo da morte, você não consegue conversar, mas você consegue conversar com o rei da vida, que manda no anjo da morte, que tem poder sobre o anjo da morte, tem poder sobre vida e morte. Então, com o rei da vida é que deve conversar, quando está passando por uma situação dessa, que é o que o jovem deveria fazer. Mas como eles estão com a mente bloqueada, por causa do ceticismo implementado na cabeça deles desde criança, que é feito com ajuda escolar para fazer isso, bloquear a mente contra a fé cristã, eles estão caindo na ideia imundana para lidar com a situação. Porque na mente deles ali não passa a ideia cristã como solução. Pode ver que chega até um ali espiritualizado que quer conversar com o jovem, a professora não deixa, puxa o jovem para o grupelho de estudante, porque não quer que o jovem seja atormentado por aquelas informações que derruba o diabo. E por eles estar vivendo as ideias mundanas, os prazeres da vida mundana, com a mente bloqueada a respeito das informações cristãs, né, da salvação, eles se deixam levar demais. Ele vai caindo nas ideinhas, e aí cada ideinha que eles arrumam para ele escapar do anjo da morte, leva a morrer cada vez mais, até não sobrar um, entendeu? Porque confiaram mais nas ideinhas mundanas, nas ideinhas do mundo, do que em Jesus Cristo, o rei da vida, entendeu? Essa é a questão que é a falha no filme. Porque esse bloqueio mental é feito de propósito para as pessoas viverem no engano, enganando muito, entendeu? Existe um propósito de fazer isso com as pessoas, para as pessoas ficarem vulneráveis e fáceis de serem enganadas, engabeladas, manipuladas e derrotadas mesmo. É por isso que existe essa frase: quem está com Deus está com tudo, quem não está, está com nada, entendeu? E aí eles falam, então por que Jesus Cristo envia o anjão da morte? É porque ninguém aguenta tanta calúnia assim. Vocês que costumam cair na lábia do diabo, vocês ficam com dó do diabo, porque acham que ele que é muito caluniado, porque os fiéis falam muito mal de tudo de ruim que acontece, jogando a culpa no diabo, jogando a culpa nos demônios, jogando a culpa nas bizarrices das trevas. Vocês acham que os fiéis não assumem culpa, responsabilidade pelos erros que cometem, entendeu? Só que isso é uma mentira contada para vocês, porque o mais caluniado do que o diabo é Jesus Cristo. Quando o diabo bota isso na cabeça de vocês, que ele é vítima da sociedade e que todo mundo joga a culpa dos pecados tudo nele, e que o ser humano é irresponsável, que o ser humano não vale nada, tá fazendo vocês ver o ser humano com maus olhos, dizendo que o ser humano é irresponsável, não assume a culpa pelos próprios pecados e joga a culpa no diabo, vocês ficam defendendo o diabo, fazendo papel de advogado do diabo, o maior carrasco dos seres humanos na Terra, vocês estão se tornando inimigo dos fiéis que vivem lutando a favor do ensinamento de Jesus Cristo, entendeu? E nessa daí, vocês acham mesmo que é o diabo que é o mais caluniado. Não sabe que os fiéis também assumem responsabilidade pelos próprios pecados, pedindo perdão para Jesus Cristo, entendeu? E nessa daí, os que se tornam inimigos de Jesus Cristo na Terra, defensores do diabo, caluniam Jesus Cristo das formas mais horrorosas do universo, do jeito mais abominável e assustador do universo. E caluniam Jesus de uma forma tão assustadora que isso chega a ser uma imagem horripilante na nossa cabeça, do quanto eles podem falar mal de uma forma desprezível e vergonhosa a respeito de Jesus Cristo. Então ninguém aguenta tanta calúnia assim, tendo tanto poder. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí o que acontece? Por ninguém aguentar tanta calúnia assim, ele de vez em quando envia um anjão da morte para fazer um limpo, uma limpada geral, e deixar mais organizado, um mundo mais pacífico, mais decente, mais honrado, mais digno, de respeito.
Pois quanto mais obedece Jesus Cristo, mais tempo vive. Quanto mais desobedece Jesus Cristo, menos tempo vive. É isso que vocês têm que ficar esperto. A única diferença é que o diabo consegue enganar com relação a essa afirmação, porque também tem um exército dele do mal, que vive o evangelho de Lúcifer, imitando os fiéis, passando a falsa imagem que são mais saudáveis, que são mais vencedores, que são mais ricos, que são melhores, mas é tudo soberbice de uma ostentação falida. Existem muitos fiéis muito bem de vida, tá bom? Então não caia na lábia. Pense no seguinte, na dúvida. Se está difícil com Jesus Cristo, pior sem ele, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Vitor na luta que eu vou aqui e fui.